Estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João o Batista ensinou aos seus discípulos a orarem. Então Jesus lhes ensinou e lhes disse: quando orardes, este é o conteúdo. Dizei, pensando, crendo e praticando assim: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia, dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve o que quer que nos deva. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me agora de madrugada, e eu nada tenho para lhe oferecer para que ele não durma com fome. E o outro lhe respondeu lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo já estão deitados, não posso me levantar para te dar pães. Será que é assim que ele dirá? Em verdade eu vos digo que se não se levantar para dar os pães ao seu amigo que lhe pediu, se não for por amizade e por boa vontade, todavia ele o fará por causa da importunação, para ver se livre da importunação o quanto antes, e por isso lhe dará tudo o de que tiver necessidade, apenas porque lhe pediu com coragem de pedir. Por isso vos digo, por essa razão, por esse princípio, por esse entendimento, por essa lógica, por esse raciocínio, com base nessa experiência do cotidiano, eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma cascavel? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma outra cobra peçonhenta? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará para comer um escorpião venenoso? Que pai fará isso? Ora, se vós, que sois maus, egoístas, habitados por toda primazia e capricho e perversidade, sabeis, todavia, dar boas dádivas aos vossos filhos. Pensem que se vocês que são ruins fazem o que é bom para os filhos de vocês, quanto mais o meu Pai Celestial não dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe o pedirem. É claro que o dará, porque ele é bom. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que deixava o endemoninhado mudo. E aconteceu que,
ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam de que aquela mudez tivesse sido expulsa, porque estava associada a uma presença demoníaca, travando a fala do indivíduo. Mas alguns dentre eles, ao invés de se admirarem e darem glória a Deus por tal maravilha, diziam: não é possível. Nós sabemos com que poder ele expele os demônios e sabemos que o que opera nele é o poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando Jesus ainda, pediam dele um sinal do céu, dizendo: então agora, faz cair perto daquela nuvem. E sabendo Jesus o que se lhes passava no coração, discernindo-lhes o espírito pelo seu próprio espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Todo reino, todo estado, todo país, toda casa, dividido contra si mesmo, será aniquilado. Assim como casa sobre casa sem a própria fundação, cairá. Se Satanás estiver dividido contra si mesmo, se o poder que opera em mim é do diabo e eu estou expulsando diabos com esse poder do diabo, raciocinem. Como subsistirá o reino do diabo? Porventura ele está tendo uma crise suicida? Digo isto porque dizeis que eu expulso demônios pelo poder de Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos, que expulsam demônios? É também pelo poder de Belzebu? Por isso, eu evoco os filhos de vocês para serem juízes de vocês no juízo que fizeram sobre mim e sobre o poder que em mim opera. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Ele é poderoso, armado, manda, guarda e ninguém toca. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que ele confiava, pega todo o seu despojo, divide, faz o que quer. Pois aqui, expulsando demônios, eu sou este mais valente, que destrono o valente bem armado. Eu é que estou saqueando abismos infernais, tirando demônios das grutas das almas. Por isso entendam, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, está espalhando. Saibam, no entanto, isto: quando o espírito imundo sai do homem em que habitava, anda por lugares áridos, procurando outro lugar de repouso, outra habitação, outra moradia. E não achando esta outra moradia, diz: voltarei para ver como estava a minha casa anterior, de onde eu saí. E tendo voltado, a encontra varrida, ornamentada, limpa, bonitinha, porém desocupada, sem a presença do mais valente. Então, aquele que antes fora o dono daquela habitação,
vai, chama para terem consigo 7 outros espíritos piores do que ele, e entrando de volta naquele indivíduo, naquela situação humana, habitam ali, fazem morada naquele indivíduo e naquele conjunto relacional. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro, se ele apenas é uma casa varrida, ornamentada, mas não ocupada pela presença do mais valente. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: não, antes, muito antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, e guardam esta palavra, praticando-a na vida. Como afluíssem as multidões de todos os lados, passou Jesus a dizer o que agora concernia às multidões ouvindo. Esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas, o profeta, foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será o sinal para esta geração. A rainha do sul, a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia se levantará no juízo contra os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra, das pontas da África, para ouvir a sabedoria de Salomão em Jerusalém. E olhem, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e contra ela, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação mal-humorada, zangada de Jonas, que não queria que fossem convertidos e nem salvos, porém converteram-se e arrependeram-se. E eis aqui está quem é maior do que Jonas.